Agora, Senhor, considera as ameaças deles, capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amém, queridos? Amém. Vamos ler mais uma vez. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amém? Amém. Esse momento não foi, Atos 2, mas já é outro momento de avivamento que nos faz pensar que o Senhor, Ele quer sempre derramar momentos e porções novas do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E esse, quiçá seja esse um dia em que nós vamos ser mais uma vez renovados, fortalecidos, restaurados, avivados, juntos aqui como distrito, como igreja, como uma só igreja, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor amado, seja bem-vindo nesse lugar. Espírito Santo, seja bem-vindo nesse lugar. Que o Senhor venha tocar em nossos corações. Que o Senhor venha nos abençoar aqui. Que o Senhor venha receber a nossa adoração, a nossa gratidão, o nosso louvor nesse dia. E que o Senhor tenha a liberdade, Senhor, de agir entre nós, de agir em nós, de agir em nosso meio, de passear por esse lugar, de tocar nos corações, ó Pai, e fazer aquilo que é preciso para nos avivar, para nos renovar, para nos fortalecer, para nos restaurar, Senhor. Que possamos avançar como igreja, como teu povo escolhido nessa terra, Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor use cada pastor, cada obreiro, cada líder, cada pessoa que estiver aqui ministrando para bater este culto, Pai. Que o Senhor os capacite, os use, e que o Senhor faça um rebuliço grandioso nessa noite em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor, queridos. Amém. José de louvor. Aleluia. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos estar na presença do Senhor, reunidos, todo o distrito, representantes de cada igreja do nosso distrito, para adorar e bendizer ao nome do Senhor Jesus. Quantos vieram adorar a Deus nessa noite? Diz amém. Amém. Aleluia. Bom é estar na presença do Senhor. Bom é poder levar as nossas vozes em louvor e em adoração a Ele. Irmãos, as canções de hoje não poderia ser diferente, né? Todas elas traz o tema coração abrasado, coração avivado na presença de Deus. Você quer experimentar o poder do Espírito Santo na sua vida? Amém. Aleluia. Em 1738, numa pequena reunião de oração, Wesley estava presente ali, né? E ele desejava pela presença de Deus, ele desejava pelo Espírito Santo do Senhor. E naquele dia, o Espírito Santo aprove a Deus através do seu Espírito Santo vir sobre a vida daquele homem, e aqueceu e incendiou o coração dele. E através da vida dele, através da ação do Espírito Santo, toda uma nação foi impactada pelo poder de Deus e pela disposição de um homem, né? Que nós possamos clamar ao Senhor: aviva, Pai, aviva a minha vida, aviva o meu coração, aquece, Deus, os nossos corações nessa noite. O tempo de cantar chegou, incendeia, Senhor. Aleluia. Chegou,
Diga. Acende fogo em mim. Ouve, Pai, essa oração, Senhor. Precisamos ser incendiados, Senhor. Acende fogo em mim. Vai. Os homens, vem forte. Acende fogo em mim. Ali, ali. Acende fogo em mim. Toda a igreja vem forte agora. Acende fogo em mim. Acende fogo em mim. Acende fogo em mim. Aleluia! Aleluia! Digno de glória tu és. Aleluia! O fogo do Espírito Santo está neste lugar, irmão. Aleluia! Se alguém conhece essa canção, ela é bem antiga, Coração Abrasado. Aleluia! Eu quero que você adore a Deus com essa canção juntamente conosco. Se você não conhece a letra, consegui, pastorzão? Ele não conseguiu a letra ali, mas se você conhece, canta com a gente. Se você não conhece, adora a Deus, porque essa é a história. Aleluia. Um coração abrasado, tudo começou. Em corações abrasados, continuou. É aí o nosso clamor a Deus. Um coração abrasado, dai-nos, Senhor, a viva chama da santidade, renova o nosso. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Exaltamos, pois teu querer nos fez por seu. Com a sua mão, movendo homens santos, tu separou para uma missão. Tudo começou em corações abrasados contigo. Coração abrasado, dá-nos, Senhor, a viva chama, a santidade, renova o nosso amor. Oh, aleluia! Obrigado por tu agir, Senhor. Obrigado pela tua verdade em nossos dias, Deus. Dá-nos um coração abrasado, Pai. Senhor, te exaltamos, pois teu querer nos fez povo seu, nos fez povo seu. Com a sua mão, movendo o homem santo, nos separou para uma missão. No coração, tudo começou. Tudo começou
Coração abraçado, tudo começou em corações abraçados, continuou. Um coração abraçado dá-nos, um coração abraçado dá-nos, Senhor. A viva chama da santidade renova o nosso amor. Um coração abraçado, tudo começou. Um coração abraçado, continuou. Um coração Pastor Pedro, por gentileza. Aleluia. Continue adorando o Senhor. Continue adorando o Senhor. Aleluia. O fogo está abrasando o nosso irmão aqui, que está suando um monte. Está quente. Quero convidar vocês a se assentar por um momento. Uma vez eu escutei um pastor falar uma coisa muito interessante. Ele disse assim, que a última parte do corpo do crente que se converte é o bolso. Vocês já ouviram falar nisso? Mas pastor, bolso não é parte do corpo do crente. Mas a gente está sempre com roupa, então o bolso está aqui, não está? Amém? Amém? Então eu vejo as pessoas se derramando, eu vejo as pessoas adorando, e isso é muito lindo. Mas parece que falar em dízimo e oferta parece que tem um certo tabu. Parece que, infelizmente, né, por práticas que existem em outros locais, às vezes a gente fica um pouco receoso de ofertar ao Senhor. Já aconteceu isso com você? Eu tinha essa dificuldade. Até que um dia o Senhor me impactou de uma forma muito linda. E desde então eu não tenho mais essa dificuldade. Quero te convidar para nós lermos 4 versículos rapidinho. Lucas capítulo 21. Nós vamos ler do versículo 1 ao 4. Se você puder ficar em pé em reverência à palavra do Senhor, por favor. Diz assim a palavra do Senhor. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse, verdadeiramente vos digo, que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Até aqui. Jesus era observador. Jesus, quando entrava em um ambiente de adoração, como era o caso do templo, ele observava cada detalhe. Eu não sei se você tem esse hábito, mas se você não tem, passe a ter. Quando nós estamos em adoração, nós observamos como as pessoas se comportam. Tem pessoas que fecham os olhos, que adoram, que estão muito felizes por estarem ali. Mas tem pessoas que parece que o corpo está ali, mas a cabeça não está.
Há um tempo atrás, se alguém trouxesse o celular para o culto, o diácono já tiraria na entrada da igreja. Hoje em dia a gente tem canal do YouTube transmitindo o culto. Então mudou bastante esse paradigma. Mas o celular é bênção. Assim como as redes sociais são bênção também. Desde que nós saibamos utilizar adequadamente. Quando nós estamos num ambiente de adoração, é muito importante que nós estejamos aqui de corpo e alma. Você crê nisso? Amém. Amém? Alguém tem problema aqui? Eu tenho. Vários. Eu vou perguntar de novo. Alguém não tem problema aqui? Agora. Mas a gente não vai poder resolver agora. Amém? A Bíblia diz assim: que o Senhor batalha por nós enquanto nós dormimos, dependendo da tradução. Umas traduções dizem provisão. Às vezes nós nos inquietamos, nós ficamos preocupados com os problemas. E em verdade, tudo que nós precisamos é adorar o Senhor. Esse texto mostra algo muito interessante. Uma certa viúva pobre. A Bíblia não diz quem era, mas ela lançou ali 2 pequenas moedas, que era tudo que ela tinha. Enquanto outras pessoas vinham e colocavam ofertas generosas no gasofilácio. Queridos, o que nós precisamos compreender é que nós estamos aqui de passagem. Ninguém vai permanecer por aqui. Todos nós estamos aqui transitoriamente. O nosso caminho, o nosso destino é o céu. Vocês creem nisso? Mas parece que às vezes nós nos preocupamos demais com esse tempo que nós estamos aqui. Parece que o Deus da provisão não é suficiente para nos dar a tranquilidade de que nós vamos ter a condição de pagar os boletos. Alguém aqui paga boleto? Você crê que Deus é Deus de provisão? Pastor, mas eu preciso guardar, porque senão não vai ter dinheiro para pagar os boletos. Eu quero lhe dizer o seguinte: que o Deus não mudou. Ele continua tendo a possibilidade de prover. Mas para isso, tem uma coisinha muito interessante que nós precisamos fazer, que é confiar no Senhor. Aquela viúva, o texto diz que ela deu tudo que tinha, enquanto os outros davam do que lhes sobrava. Dízimo e oferta é a adoração ao Senhor. E eu quero dizer para vocês que ninguém que está aqui tem dinheiro no banco, nem eu, nem vocês. É tudo do Senhor. Está emprestado para nós, está em consignação. Nós somos mordomos. Você e eu somos mordomos. Como é que eu vou reter algo que nem meu é? Como é que eu vou deixar de adorar com um recurso que nem é meu? Eu preciso desmistificar esse conceito. Sabe por que a gente tem dificuldade de ofertar e dizimar? Porque a gente acha que o recurso é nosso. Quando nós entendemos que não é nosso, que é do Senhor, e que em verdade Ele é o dono de todas as coisas, que é o que a palavra diz, nós nos desapegamos desse temor de que nós não vamos conseguir cumprir nossas obrigações. Isso aconteceu comigo há uns 15 anos atrás e foi libertador. Fala para quem está perto de ti assim: o que você tem não é teu, é do Senhor. E nós, antes de ofertarmos e dizimarmos, sabe o que nós precisamos fazer, pessoal? Nós precisamos perguntar para o dono quanto que nós devemos devolver. Essa é a forma correta de ofertar e dizimar. Se não é nosso, eu preciso pedir autorização para o dono para devolver. Deus precisa do nosso dinheiro, que não é nosso? Não. A obra dele precisa.
Os obreiros precisam. Quando nós somos fiéis, quando nós adoramos e nós entendemos esse conceito, nós ficamos livres para ofertar e dizimar. E quando nós ficamos livres, nós somos, ao invés de abençoados, nós nos transformamos em abençoadores. E você sabe quem é o maior abençoador que já existiu? Um tal de Jesus Cristo. Aleluia. Porque Ele abençoou a cada um de nós que está aqui com a possibilidade da vida eterna. Basta que nós creiamos nele, na obra da cruz, obedeçamos a Ele, andemos de acordo com a palavra de Deus. Você crê nisso, queridos? Todas as vezes que você ficar em dúvida a respeito do destino que vai ter o dinheiro que você está dando, entenda o seguinte: primeiro, que não é nosso; segundo, que quem administra é responsável por isso. Quando nós entendemos isso, isso é libertador. Amém? Eu quero cantar um hino com vocês. E enquanto eu estiver cantando esse hino, eu vou dedilhar bem devagarinho no violão, eu não vou cantar forte. Aquilo que o Senhor tem autorizado a devolver. Eu não vou pedir oferta, não vou pedir dinheiro, não vou pedir nada. Eu estou só fazendo você entender o princípio. Aquilo que o Senhor tem autorizado a devolver, você primeiro consulta o dono, ore, pergunte. Aquilo que Ele te autorizar, você vem e devolve. Amém? Vamos fazer isso então em nome de Jesus. Aleluia. Graças te damos, Senhor. Enquanto eu estiver tocando, aquilo que o dono autorizar, você vem trazer. Nem um centavo a mais, nem um centavo a menos. Só aquilo que Ele autorizar. Quando a gente fala em transitoriedade de vida, queridos, eu quero que você lembre desse hino aqui. Isso vai falar aos nossos corações. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei ao lugar que me espera, estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu, meu Jesus vem buscar a sua noiva, e Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor, junto os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, vamos de novo. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei ao lugar que me espera, estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu, meu Jesus vem buscar
Pai, que nós entendamos a nossa transitoriedade, Senhor. Que nós aprendamos a te adorar como Tu queres que nós te adoremos, Senhor. Que não retenhamos aquilo que não é nosso. E que a Tua obra possa ser abençoada como Tu solicita de nós. Faz isso conosco, Senhor. No nome santo de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Não mais tristeza, não mais terror. Junto com os anjos cantar eu vou. Digo ao Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Você pode aplaudir o Senhor, querido? Glória a Deus, queridos. A paz do Senhor, igreja, amém? Amém. Quantos estão felizes com o Senhor? Amém. Você já sentiu a presença do Senhor aqui nessa noite? Eu te convido a você levantar as suas mãos aos céus. Vamos começar a clamar nessa noite pelo poder do Senhor neste lugar. Vamos começar a invocar o santo nome dEle aqui. Vamos pedir ao Senhor para que Ele encha esse ambiente de glória. Eu não sei se você está entendendo, mas o Senhor, Ele te trouxe aqui porque Ele é bom. O Senhor, Ele te trouxe aqui porque Ele é justo. Aleluia. Você já pode sentir a presença dEle aqui. Enche esse ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o Teu Espírito. Você pode dizer isso nessa noite, diga. Enche esse ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o Teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir tudo escrito em Joel. Diga! Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir tudo escrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor.
Nós estamos, ó Pai, sedentos por Ti. Porque um dia como esse, e uma casa de oração como essa, um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa de oração, e línguas repartidas de fogo vieram sobre cada um deles. E nós anunciamos a Tua vida, Senhor. A terra clama, a terra chama, chama, chama. O quê? Mais uma vez queremos ver. Para a sua cair. Espiritual, o chão está descendo aqui nessa noite, o céu está descendo aqui nessa noite, o céu já desceu aqui nessa noite. Ei, e quando a realidade do céu encontra com a realidade da terra, as coisas começam a mudar de lugar. Aquilo que ficou para trás já foi. Há um novo de Deus chegando para a tua vida. Ei, o coração abrasado é aquele que entende que quer mais, que quer novo, que quer poder, que quer unção. Eu não sei se você pode agora profetizar sobre a vida de alguém. Esse é o momento. Se você está do lado de alguém aí, dá um abraço nele, pega na mão dessa pessoa. Nós vamos começar a orar juntos aqui, dizendo: Senhor, aviva a tua obra. Aviva a tua obra, Senhor. Aviva a tua obra, Senhor. Aquele que está sedento, o Senhor ele tem alimento. Aquele que está machucado, o Senhor é a cura. Aquele que tem sede, o Senhor ele tem água da vida. Espírito Santo, Espírito Santo. Isso. Resgata as línguas aí, resgata as línguas. Ministramos uma unção de dupla aqui. Ei, como foi lá, Senhor? Faz de novo, faz de novo, faz de novo. Ó Pai, nós queremos, ó Pai, profetizar que as nossas igrejas não vão ser dirigidas por homens apenas, mas elas serão dirigidas pelo Teu poder. Ó Pai, nós queremos profetizar que as nossas igrejas viverão a melhor coisa que o Senhor tem preparado para elas. Ó Pai, nós queremos profetizar, Senhor, que nós enfrentaremos em um tempo de cura. E todo aquele que precisa de cura, que tenha cura. Nós queremos profetizar, Senhor, que aquele que precisa de refrigério, o Senhor dá o refrigério.
novo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Ó Pai, que nós possamos andar, Senhor, mediante a Tua palavra. Que nós possamos, ó Pai, trilhar caminhos de glória, mas que em tudo a Tua presença ela possa estar nos a Tua presença possa estar na nossa frente. Assim nós te clamamos e te pedimos a vida, Senhor, a Tua obra, em Jesus. Aplauda o Senhor, querido. Pai, Senhor, irmãos. Amém. Você está feliz? Glória a Deus, que bom que você está aqui, que bom nós podemos nos reunir com a família norte de Curitiba nessa noite para adorar ao Senhor, amém? Você pode se assentar. Eu convido você a abrir a tua Bíblia, o livro do profeta Abacuque. Vamos pensar um pouquinho aí, prometo para você muito objetivo e breve nessa meditação, nesse compartilhar, para que nós possamos estar juntos aqui, clamando ao Senhor, orando. Eu sei que você já pôde experimentar a graça de Deus sobre a tua vida, talvez um renovo de Deus sobre a tua vida, e eu queria até compartilhar algo com os irmãos. Muitos que estão aqui nessa noite foram dormir 6 horas da manhã. Porque ontem nós tivemos uma vigília e aí você fala, poxa pastor, mas foi uma vigília distrital? Não foi uma vigília distrital, mas acabou se tornando uma vigília distrital, uma vigília da família norte de Curitiba. Então a igreja do parque, ela estava ali fazendo uma vigília e aí foi chegando no ouvido de um, de outro, daqui a pouco deu pelo menos umas 70 pessoas orando, desde as 10h30, mais ou menos, 11 horas, e foi terminar às 4h30 da manhã que nós terminamos essa vigília. Irmãos, Deus, Ele está sempre disponível para as nossas vidas. Basta nós nos colocarmos à disposição, basta nós nos buscarmos a presença dEle. E nessa noite eu queria convidar a você a buscar a presença do Senhor, a buscar a face do Senhor, a vivenciar um tempo novo na tua igreja. Você, pastor, aqui, a vivenciar um tempo novo no teu ministério. Talvez você esteja cansado, talvez você já trabalhou tanto tempo que você fala, tudo que eu já fiz não deu certo, mas eu profetizo em nome de Jesus, que seja um tempo novo na tua vida, que seja algo novo na tua igreja, na tua casa, em nome de Jesus, querido. Irmãos, Abacuque, capítulo 1, versículo 1, nós vamos pensar nesse livro do profeta, apenas 3 capítulos, e nós vamos expor esse tempo aqui. Versículo 1, capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: sentença revelada ao profeta Abacuque. Capítulo 2, versículo 4 diz o seguinte: eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Fale comigo, o justo viverá pela fé. Capítulo 3, a partir do versículo 17, ele vem falando o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés ligeireza das cordas, e me faz andar nas minhas alturas. Coloque a mão em teu coração, querido, e repita a seguinte oração: Espírito Santo, eu quero ouvir a tua voz, sentir o teu toque, abraço meu
coração. Aviva-me. Eu quero sair dessa noite transformado, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa semana nós vivenciamos aí o Coração Abrasado no dia 24 de maio. Uma experiência que John Wesley teve lá em 1738. E depois dele passar um período de missões nos Estados Unidos, onde ele foi evangelizar alguns nativos, e ele sai de lá impactado, não de uma forma que ele gostaria, mas ele sai de lá impactado com a decepção, impactado com uma crise que veio sobre ele lá. E a frase que ele usa foi o seguinte: eu vim evangelizar os índios, mas quem vai me evangelizar? Quem vai fazer algo diferente no meu coração? E aí ele fica 18 meses nos Estados Unidos evangelizando. Depois ele se retorna para a sua cidade. Só que no meio do caminho, no meio do oceano, vem uma tempestade muito forte. E naquela tempestade ele tem mais uma experiência com Deus. Ele tem mais um momento com Deus. Um grupo de moravianos no meio da tempestade, adorando ao Senhor, glorificando a Deus. O mundo caindo, o barco balançando de um lado para o outro, e a galera cantando feliz da vida. E aquilo ali mexe com a estrutura de John Wesley. Ele fala: povo louco, como é que pode esse povo ficar adorando? E ele, incomodado, ele vai diante desse povo e pergunta: vocês não se incomodam? Aí esse povo vira: não, eu sei em quem eu creio, eu sei no Deus que eu sirvo, eu vivo esse Deus. E ali já é uma experiência diferente para ele. Ele fala: puxa, eu sou pastor, eu fui evangelizar e agora eu tenho mais essa experiência. Passa um tempo, ele chega ali na Inglaterra, talvez com o seu coração em crise, com a sua vida transformada, e ele começa a buscar Deus, ele começa a vivenciar algo diferente. E numa noite do dia 24 de maio de 1738, um grupo de pessoas estavam reunidos, lendo uma exposição escrita por Martinho Lutero acerca de Romanos. E no texto ele fala: o justo viverá pela fé. Aleluia. Naquele momento, John Wesley ele fala o seguinte: eu senti o meu coração estranhamente aquecido. E ali começa um avivamento, começa algo interior na vida dele, algo impactante, que impacta as nossas vidas até hoje. John Wesley ele foi um precursor da abolição da escravatura, de auxílios a pessoas que estavam em prisões, a órfãos, a viúvas. Ele foi um grande homem, e ele pregava uma média de 3 vezes por dia, e isso já não comportava. Tanto é que tem uma frase dele que fala o seguinte: o mundo é a minha paróquia. E ele começa a transformar. Há pouco tempo agora, nos Estados Unidos, nós podemos ver um grupo de pessoas que começaram a orar, começaram a buscar a Deus, começaram a adorar ao Senhor. E esse pequeno grupo começou a vir mais, e mais, e mais, e mais. Daqui a pouco a faculdade inteira adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor. Pessoas do mundo inteiro indo até ali para adorar a Deus, para experimentar algo diante de Deus. Queridos, a Bíblia ela é viva e ela fala conosco continuamente. O Senhor é aquele que deu avivamento a John Wesley. O Senhor é aquele que faz grandes coisas no passado e ainda faz nos tempos de hoje. Basta nós abrirmos o nosso coração, basta nós trabalharmos com o Senhor cada vez mais. Mas por que eu quis trazer aqui Abacuque? Qual é a intenção desse livro de Abacuque? E talvez você esteja vivenciando a mesma situação que Abacuque. Abacuque ele experimenta algo do Senhor, mas antes de experimentar esse avivamento, antes de experimentar algo diferente, ele passa por algumas crises, ele passa por alguns períodos talvez fechados em seu coração, e ele faz algumas perguntas aqui a Deus. A primeira pergunta no
no versículo 3 do capítulo 1, ele fala o seguinte: por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Ainda no capítulo 1, ele faz a segunda pergunta ao Senhor, dizendo lá no versículo 13: por que então toleras os traidores e te calas quando perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? E a terceira pergunta, ainda no capítulo 1, lá no finalzinho do versículo 17, ele fala o seguinte: mas será que ele continuará a esvaziar a sua rede? Será que continuará a matar os povos sem dó e nem piedade? Abacuque, ele tem algumas crises, e a crise de Abacuque talvez é uma crise que todos nós já passamos. E ele olha e fala o seguinte: por que Deus permite a injustiça? Por que Deus permite o sofrimento? Por que Deus permite as pessoas sofrerem a fome, peste, por aí vai? Talvez alguns anos atrás, ano passado, retrasado, no meio da pandemia, você se perguntou: por que Deus permite isso? Por que Deus permite levar os seus? Porque homens de Deus, íntegros, vieram a óbito. Ah, mas eu tenho um vizinho que não faria nada, era ruim, mas o homem pegou Covid 3 vezes, foi entubado, e não sei o que, tal, está aí vivo. Agora, aquele pastor, que era a bênção de Deus, Deus levou. Fala que você nunca pensou isso. Fala que você nunca se questionou a respeito disso. Abacuque, ele tem esse questionamento. Abacuque, ele tem esse questionamento na primeira oração, porque ele pega e fala o seguinte, vamos ler juntos os primeiros versículos do capítulo 1. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajudas e tu não me ouvirás? Ou seja, ele está falando o seguinte: eu oro, o Senhor não vai ouvir? Será que o Senhor é surdo? E aí ele continua dizendo: até quando gritarei violência e tu não saberás? Por que me fazes ver essa iniquidade e toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há litígios que surgem, discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos, e assim a justiça é torcida. Abacuque já começa a colocar Deus contra a parede. Fala: Deus, o Senhor está vendo essa injustiça, não? O Senhor está cego? Eu estou vendo violência, eu estou vendo litígios, eu estou vendo desgraça, morte, e o Senhor não está vendo, não? Está cego? Será que o Senhor não consegue ver? Será que o Senhor não consegue ver a tribulação crescendo dia após dia, perseguição contra a igreja dia após dia? E aí ele fala: meu Deus, e agora? O que vai ser isso? Só que Deus dá uma resposta a Abacuque. Deus, ele responde a esse profeta, e a resposta não é boa, não é aquilo que ele esperava. E a gente fala o seguinte: Senhor, me aviva, Senhor. Aí Deus vai te dar uma resposta: não vou te avivar. Por isso. Deus, ele começa a trabalhar com Abacuque. Olha a resposta dele aqui: olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo tal obra que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Preste atenção. Abacuque, ele fala: Senhor, o Senhor não está vendo a violência? Olha o que Deus vai responder a Abacuque agora, versículo 6. Eu vou trazer os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se dos moradores que não são suas. Deus, ele está falando o seguinte: você me questionou porque eu vejo violência, agora eu vou trazer um povo mais violento para que você esteja aqui.
E aí ele entra numa crise maior ainda. Porque a primeira crise, ele não entendia o silêncio de Deus. Ele não entendia porque Deus não estava vendo a violência, não entendia porque Deus estava não fazendo nada. E aí o questionamento ele muda agora. Aí Deus fala: agora eu vou trazer a violência. Agora eu vou trazer esse povo que você sabe que é pior, é ruim, é aquele povo difícil, aquele povo que traz uma dificuldade. E agora Abacuque entra de fato numa crise pior ainda. Só que muda um pouquinho. Por que muda essa crise? Deus, ele fala o seguinte: olha, eu vou trazer os caldeus para que você seja repreendido, para que vocês, a nação aqui, entendam algo. Aí no versículo 12, ele começa a segunda oração. A segunda oração de Abacuque, ele fala o seguinte: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, Deus meu e o meu santo, ou a minha rocha? Não morreremos. O Senhor puseste naquele povo para executar juízo, ó ti, rocha, o estabeleceu para servir de disciplina. A primeira crise foi respondida. Talvez você não entendeu. A primeira crise ali foi respondida. Porque ele falou o seguinte: o Senhor não vê violência? E Deus fala: eu vejo a violência. E eu vou tratar a violência. Eu vou transformar isso. Sabe um texto que a maioria de nós cristãos conhecemos muito bem? Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem o seu tempo. E por que você não respeita o tempo de Deus? Por que você não respeita o tempo de plantio, de crescimento e de colheita? Por que você já quer ir lá no tempo de colheita, do tempo de bonança, do tempo de alegria? Só que tem um processo. Tem um processo a ser continuado ali. E Abacuque aqui, ele entende que Deus vai tratar a violência. Porque era esse questionamento. O Senhor não vê o ímpio? Deus fala: eu vejo o ímpio e eu vou trazer ele agora. Aí Abacuque entra em parafuso. Ele fala: meu Deus, como pode isso? E a segunda crise que Abacuque ele levanta aqui, ele fala o seguinte: eu não consigo entender. O Senhor, sendo um Deus justo, um Deus santo, um Deus que não tolera iniquidade, vai deixar que o ímpio governe sobre as nossas vidas? Olha o que vem falando o texto, versículo 13: tu és tão puro de olhos, e não podes suportar o mal e nem tolerar a opressão. Por que então tolera os traidores e te calas, quando perversos devoram aqueles que são mais justos do que ele? Porque trata as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam, que não tem quem os governe. O inimigo pesca todos com anzol, apanha-os na sua rede e ajunta na rede de arrastão. E aí ele vem contando as dificuldades desse povo caldeu. A grande questão aqui é que Abacuque, ele sai de uma crise, ele entra em outro questionamento. Ele sai de um momento difícil e começa a entrar talvez no momento mais complicado ainda. Porque ele fala: eu não aceito o ímpio governar. Eu não aceito o ímpio ele vir sobre opressão sobre a minha vida. E os caldeus eram os piores de todos. Os caldeus, eles eram uma nação tenebrosa, nação horrível. E aí eles começam a se questionar. Sabe, muitas vezes a gente não vive um avivamento porque a gente fica no meio dessas crises. Começamos a falar: Senhor, por que o Senhor não faz? Por que o Senhor não age da mesma forma que age com fulaninho? Eu tenho estudado sobre propósito de igreja. E às vezes a gente para e pensa o seguinte, e aí eu quero falar para você pastor hoje. Você pastor, você presbítero e diácono da igreja, os líderes. Você sabe qual é o propósito de Deus para a tua igreja?
você já descobriu o propósito de Deus para a tua igreja? Ou você está dando murro em ponto de faca e não sabe qual é o propósito de Deus? O propósito que Deus tem na igreja lá do Parque Industrial é diferente do propósito que Deus tem aqui na igreja de São Brás. Totalmente diferente. Um bairro totalmente diferente. E aí Curitiba ele é muito de bairro, a colonização. Aqui é mais europeu. Santa Felicidade, São Brás, essa área aqui é mais uma cultura europeia. Muito diferente lá do Capão Raso. Muito diferente. Diferente de Colombo, é outra cultura. Queridos, Deus tem um propósito diferente para cada um. Deus tem um propósito diferente para cada igreja. Não adianta você olhar a igreja, a mega igreja lá do sei lá das contas e falar, Deus vai fazer isso aqui. Se for no propósito dele, amém? Mas qual é o propósito? Você tem buscado esse propósito de Deus? Você sabe qual é esse propósito? Aí é isso que Abacuque faz. Ele começa a entender o propósito de Deus. O primeiro questionamento era, por que o Senhor não vê a violência? O segundo questionamento é sério que o Senhor vai trazer os caldeus? É sério que o Senhor vai trazer uma nação pior ainda para trazer violência, para trazer aqui repreensão? Aí Abacuque, ele se acalma. E ele fala o seguinte no capítulo 2, no versículo 1, e eu quero que você sublinhe isso na tua Bíblia. Esperarei na minha torre de vigília, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Aleluia! Sabe o que ele está falando? Ele ainda está em crise, ele ainda está em questionamentos, mas ele fala, eu vou orar. E eu não vou cessar a minha oração enquanto Deus não falar comigo. É Deus. Eu não vou cessar o meu clamor, o meu jejum, enquanto Deus não falar comigo. Sabe qual é a diferença hoje? A gente quer falar o seguinte, Senhor, aviva a tua obra, faça como Peniel, mas ninguém está disposto a passar a noite inteira lutando com o anjo igual foi Jacó. Ninguém está disposto a ficar em embate ferrenho com o anjo a noite inteira para receber a bênção. A diferença é que nós somos uma geração fast food, uma geração que quer tudo rápido, imediato. E isso parece de bênção. Minha filha tem 1 ano, a menorzinha. Mas ontem eu tirei um brinquedinho assim da mão dela. Eu falei, sossega, menina. Calma. Não é assim que as coisas funcionam, não. Aí ela olhou assustada assim, eu falei, encheu o olho de água. Aí eu falei, rapaz, agora tem que me segurar, tem que ficar firme agora de novo. Já dei a bronca nela. Aí ela acalmou, aí eu entreguei o brinquedinho de novo para ela. Mas ela tem que entender que existe um tempo para isso. Não é assim. E aí, eu vou falar baixinho. A gente faz isso com Deus, sabia? A gente finge que entrega tudo diante de Deus, mas na verdade não entrega não. A gente finge que fala o seguinte, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Eu entrego as minhas finanças a Ti, Senhor. Mas não entrega não. Você fica retendo aquilo que deveria entregar. Você fica retendo o teu coração. Todas as vezes que eu vou ministrar, eu falo o seguinte, coloca a mão no teu coração. Quem é lá da igreja sabe disso. Coloque a mão no teu coração e repita a oração comigo. Espírito Santo, te dou liberdade. Eu já faço isso há muito tempo. Porque eu entendo que se nós não dermos liberdade ao Espírito Santo, Ele não vai fazer nada. O céu pode estar caindo, o fogo de Deus pode estar se derramando, todo mundo na graça de Deus. Agora, se você não quiser sentir o toque do Espírito Santo, Ele não vai te tocar. Se você quiser ficar com o teu coração duro, irmãos, é você que perde. É você que perde. Abacuque me ensina a perseverar. Abacuque me ensina a esperar no Senhor.
E quando a gente espera no Senhor, vem a resposta. A partir do versículo 2, Deus ele vem e fala com Abacuque. E olha só o iniciozinho, ele fala o seguinte: e o Senhor me respondeu. Ele queria a resposta de Deus. Então Deus responde a Abacuque: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até quem passa correndo, porque a visão ainda está para ser cumprida no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá e não tardará. Sabe a promessa de Joel, que vem falando que nos últimos dias os velhos terão visões, os jovens profetizarão e por aí vai? É uma promessa de Deus. Eu creio que tem chegado esse tempo. Eu creio que Deus tem levantado pessoas para profetizar, pessoas para orar, pessoas para clamar. E ontem, quando a gente estava chegando na vigília, foi até a irmã Lúcia que falou: pai, crente é um bando de louco, né, pastor? Eu falei: pois é, né? Sexta-feira, 11 horas da noite, a gente se reunindo para orar a madrugada toda, né? É um bando de louco mesmo. Nossa, que loucura boa. E pior ainda, tinha um monte de mãe com filho pequeno lá. Rapaz, ensina a criança no caminho que se deve andar, e quando crescer não se desviar lá dela. Minha filha orou, clamou, buscou a Deus do jeito dela lá, brincou mais do que orou, mas estava lá, clamando. Não é impedimento, irmãos. Não é, estava frio. Estava ali um clima ameno, nem tão frio, né? Mas estava um clima ameno, e a criançada ali. E não parava, irmãos. A gente estava dando liberdade ao Espírito Santo para trabalhar. Promessa de Deus. Queridos, eu tenho vivido na base da promessa do Senhor. Eu tenho profetizado e creio naquilo que Deus tem colocado no meu coração desde há muito tempo. E aí eu não sei se você começa a escrever algumas coisas, mas eu tenho o costume por anotar algumas questões. E um tempo atrás, eu olhando alguns diários antigos, eu vi lá uma promessa de Deus sobre a minha vida. Eu falei: obrigado, Senhor, porque eu tenho visto isso se cumprir na minha vida. Só que era um pontinho, ele não tinha mais. E aí minha oração foi: Senhor, que se cumpra tudo isso. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou disponível a Ti. Eu estou disposto a vivenciar algo novo, algo intenso. Basta a gente querer, basta a gente vivenciar isso, querido. E aí Deus ele fala: olha, o que eu falo, eu vou cumprir. E aqui Deus no capítulo 2 em seguida, ele começa a dizer o seguinte: aguente firme, Abacuque. Depois leia em casa, são 3 capítulos só de Abacuque. 3 capítulos, em 5 minutos você lê o livro de Abacuque, em 10 minutos você relê 3 vezes, em 20 minutos você começa a ser transformado cada vez mais. É muito tranquilo. E aí ele pega e fala o seguinte: Abacuque, aguente. Está em meio à crise, eu sei, mas continue. Está em meio à dificuldade, eu sei, mas continue. Continue a orar, continue a clamar, continue a buscar, continue a viver algo novo e intenso. E aí Deus ele fala o seguinte: eu estou levantando os caldeus, o ímpio, mas olha o que eu vou fazer com eles. E aí vem 5 ais aqui, e eu não vou me prender nesse. Mas ele fala o seguinte, no versículo 6: ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? Isso é Deus falando. E aí ele vem expondo, falando o seguinte: esses são os caldeus. Eles acumularam riquezas, acumularam pertences que não eram deles, mas eles vão pagar por cada coisa dessa. Versículo 9: ai daqueles que ajuntam em sua casa bens maus adquiridos, para pôr no seu ninho um lugar alto, a fim de se livrar das garras do mal. Aquele que faz negócios fraudulentos. Era isso que estavam falando ali os caldeus. Eles enriqueceram à base de negócios fraudulentos,
Versículo 9: ai daqueles que edificam uma cidade com sangue e fundamenta na iniquidade. Os caldeus eram uma nação violenta. Várias cidades que eles consolidaram eram a base de violência, a base de sangue. Versículo 15: ai daqueles que dão ao seu companheiro vinho. Ai daqueles que dão ao seu companheiro vinho misturado com o seu furor, e o que embebeda para lhe completar a nudez, bebedeira. No versículo 19: ai daqueles que diz: madeira, acorde, e a pedra muda, levante-se. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas o seu interior não há fôlego nenhum, idolatria. Deus ele começa a falar o seguinte: Abacuque, você reclamou que eu não tenho ouvidos nas aflições. E quando eu falei que eu vou levantar os caldeus, você não entende porque eu vou levantar os caldeus. Mas os meus olhos ainda estão abertos. Os meus olhos ainda estão visualizando todas as coisas. E aí ele começa a falar o seguinte: olha, vai vir o confronto de Deus. Vai vir algo diferente. Ai daqueles e ai daqueles. Depois que Deus ele fala isso, vem a última oração de Abacuque, capítulo 3. E ele fala o seguinte: oração do profeta Abacuque, sob forma de canto. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Querido, a obra do Senhor tem sido conhecida cada vez mais. A presença de Deus tem sido levada aos quatro cantos da terra. Pessoas têm se empenhado em virar missionários, em trazer algo novo, e isso tem se cumprido. E Abacuque ele começa a glorificar, e ele começa a falar: aviva, Senhor, algo nas nossas vidas. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a tua presença sobre as nossas vidas. Aviva, Senhor. E aí depois ele começa do versículo 3 até o versículo 16 a lembrar de todos os feitos de Deus. Louvor já pode vir aqui. E ele começa a lembrar de todos os feitos que Deus fez. O primeiro questionamento era: Senhor, o Senhor não está vendo? Agora Abacuque ele fala: Senhor, obrigado, porque lá no Monte Sinai a lei veio. Obrigado porque o Senhor usou Moisés para trazer a lei. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fez grandes coisas no Egito. O Senhor nos sustentou, o teu povo no Egito. O Senhor transformou vidas ali no Egito. Ele faz referência à abertura do Mar Vermelho. Obrigado, Senhor, porque o Senhor livrou o teu povo das mãos de Faraó. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fez grandes coisas na nossa vida, a conquista da terra prometida. Queridos, no capítulo 3 ele fala: aviva, Senhor, a tua obra. Sabe quando a obra de Deus vai ser avivada no teu coração? Quando você vai sentir o teu coração queimando, abrasado. É quando você começar a lembrar dos grandes feitos que Deus fez na tua vida. É você lembrar daquilo que aconteceu na tua vida. É lembrar daquela situação que talvez o médico falou: olha, está condenado. E aí você vê a cura, você vê a transformação de Deus. Queria que você se colocasse de pé. E Abacuque ele termina essa crise, essa jornada dele, fazendo talvez uma das orações mais bacanas que eu consigo encontrar. E ele fala: ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na videira, ainda que a colheita de oliveira decepcione, os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor. Confiança em Deus.
Confiança no Senhor, Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas de nossas vidas. Aquele que nos sustenta, aquele que manifesta a sua graça, aquele que dá fôlego, que aquele que não tem fôlego, ao cansaço, Ele traz vigor. Pode perguntar a qualquer um aqui que passou a vigília inteira lá orando, se está cansado agora. Irmãos, não. Talvez amanhã pode bater um pouquinho mais de cansaço, mas hoje, depois do culto ainda, porque hoje a gente ainda tem atividade e amanhã nós teremos atividades em nossas igrejas. Então Deus sim, Ele supre todas as coisas. Deus sim, Ele supre todas as coisas. E eu queria que você experimentasse isso, querido. Eu queria que você experimentasse esse cuidado de Deus. Que você experimentasse o avivamento de Deus sobre a tua vida. Que você experimentasse o avivamento de Deus sobre a família norte de Curitiba. Que você experimentasse o avivamento de Deus sobre a tua igreja. Sabe como é que o avivamento vai começar na tua igreja? É por você. Não vai ser pelo irmãozinho que não foi no culto, pelo Joãozinho que não sei o que aconteceu. Não. Começa por você. Começa a dar liberdade a Deus. Começa a falar: Senhor, faça algo diferente. Faça algo transformador, ó Pai. Faça algo que o Senhor venha trazer algo diferente em nossas vidas. E eu queria orar por você. Eu queria clamar pela tua vida. Eu queria fazer um desafio. O louvor vai ministrar uma canção aqui. E é um desafio só teu. Queridos, você precisa dar um passo para fé. Você precisa sair do zero e andar. Você precisa começar a se mover. Irmãos, talvez você não consiga visualizar, mas Deus, Ele sempre está de braços abertos. É você que foge da presença dEle. Ele sempre está disponível a te dar algo novo para a tua vida. É você que não quer receber algo novo. E a oração que eu gostaria de fazer com você nessa noite é só você que deseja começar a vivenciar algo novo. Você que deseja começar a falar: Deus, eu quero sim de fato algo novo na minha vida. Eu quero sim de fato vivenciar a glória do Teu Espírito Santo, vivenciar o coração aquecido. O Senhor já deu tantas experiências para tantas pessoas, mas às vezes eu não consigo ter isso. Eu queria convidar você a sair do teu lugar e entregar no altar do Senhor. No altar do Senhor, o teu coração, a tua vida, e falar: Deus, sim, eu quero vivenciar algo novo. Eu quero sim ter um coração aquecido. Ah, pastor, mas eu já sou muito de idade, eu já somei muito. Mas a promessa lá em Joel é que os diamantes, não os velhos, mas os diamantes terão visões, sonhos, profetizarão. Seja como Caleb, que mesmo lá na sua idade avançada tinha vigor para continuar. Peça esse vigor de novo. Peça a graça de Deus de novo sobre a tua vida. O louvor vai estar adorando e você vai colocar esse passo de fé. É só você que pode fazer. Ninguém vai te obrigar a pegar você pela mão e falar assim: vem aqui. Não. É se você quiser receber algo diferente do Senhor. Então sai do seu lugar agora e venha aqui em nome de Jesus. Faço tudo
Aleluia, Senhor. Que o Espírito Santo, Pai, venha com a tua presença cada vez mais. Ei, presta atenção aqui. Você lembra que é só você que pode decidir vivenciar algo novo, né? Você lembra que é só você que pode decidir entregar a tua vida ao Senhor. É só você que pode falar: Senhor, eu quero sair daqui avivado. Eu quero sair daqui sendo transformado. Eu quero sair daqui tendo experiências novas contigo, Senhor. Talvez há muito tempo você não sente isso. É porque o teu coração está fechado. Há muito tempo você não sente o toque do Espírito Santo, porque você não deixa o Espírito Santo tocar. Existem pessoas sedentas por Deus, querido, e você tem a oportunidade de sentir algo novo e algo transformador. Então não perca a oportunidade dessa noite. Não perca a oportunidade de adorar ao Senhor. Não perca a oportunidade de vir ao altar e vivenciar um tempo novo, um tempo de intensidade, um tempo de avivamento. Pai, nós queremos entregar diante de Ti esse tempo, Pai. Entregar as nossas vidas em Tua mão. Que o Senhor venha avivar-nos. Que o Senhor venha transformar, Senhor, a nossa vida. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão com o coração fechados. Aqueles, Senhor, que escolheram não sentir o Teu toque. Que eles tenham outra oportunidade de vivenciar isso. Que tenham oportunidade de sentir o Teu Espírito Santo tocando em suas vidas, ó Pai. Entregamos, Senhor, esse tempo tão precioso em Ti. Esse tempo, Senhor, a qual o Senhor marca as nossas vidas e restaura cada vez mais o Teu toque sobre nós, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Que você possa repetir mais uma vez essa frase, dizendo: Senhor, glória, glória, glória a Ti, porque só Ele é digno de glória. Aleluia.
No nome de Jesus. Que você possa aplaudir o Senhor com uma alegria nesta noite. Meu Deus. Glória a Deus. Você pode se assentar. Que você verdadeiramente tenha o teu coração aquecido em Deus. Amém? Queridos, olha, como nós estamos reunidos como família norte de Curitiba, nós queremos agradecer. Nós temos aí o dia do pastor Wesleyano, o dia da família aí, e ser pastor, querido, é uma nobre tarefa. É bom ser pastor, é muito bom. É um privilégio nós trabalharmos para o Senhor, cuidarmos das ovelhas do Senhor. Mas também é uma grande responsabilidade. Talvez você que não caminhe lado a lado com o pastor, você só vê ele quando está aqui na frente pregando, quando está aqui na frente ministrando. Mas existe muita coisa que acontece nos bastidores da vida pastoral. Muita coisa que você talvez nem tenha ciência. Que é pastor indo de madrugada socorrer membros, carregando caminhão 4 horas da manhã, sem saber dar nó em caminhão, e a gente fica se dependesse de aquele ali, ó, vou confessar. O acusador ali olhou e falou assim: rapaz, se depender de vocês para ser caminhoneiro, vocês passavam fome. Eu falei: minha avó, ela tá aí. Mas ser pastor é muito bom. E nós queremos agradecer publicamente aos pastores e às suas esposas da família norte de Curitiba. Gostaria de convidar os pastores, juntamente com as suas esposas, virem aqui à frente, para que nós pudéssemos orar por você, para que nós pudéssemos agradecer a Deus. Pode vir aqui. Nós vamos estar orando, agradecendo ao nosso Senhor. E também aí já em fase de preparação, o aspirante Marcos, aspirante Érica, podem vir aqui à frente também. Que a família norte de Curitiba tem um coração para estar aí agradecendo cada um. Tu também? Está escondido aí por quê? Está servindo ali. Já está aí, agora tu vai para cá. Pai, o teu é tão profético que tu vai ver ali um negócio diferente no teu. Tá? Então, é uma pequena lembrança. Infelizmente nós não temos aqui todos os pastores. Pastor Cláudio Júnior, lá na igreja do bairro Alto, em Rio Negro, ele está aí para ganhar neném, né? Então hoje saiu lá de Rio Negro para vir para o Rocio, no hospital, que é bem provável que o terceiro menininho dele aí chegue ou hoje ou amanhã, é bem provável que já chegue essa semana. Então por isso ele não veio. Então nós vamos orar também e agradecer a Deus. Queridos, a minha esposa Jennifer e a Esther, elas podem entregar. É uma singela lembrança para cada um de vocês. É algo tão simples. Entrega para o Luan ali para ver o profético ali, tá vendo? Manda depois para a tua noiva que está lá em São Paulo. Em breve ela estará aqui na quinta região, né? Então é uma pequena lembrança, um carinho para vocês na família norte de Curitiba. Nossas reuniões, nós sempre falamos o seguinte: não é um distrito, mas é uma família. São pessoas que se alegram juntos e também choram juntos. Pessoas que estão cada vez mais diante de Deus. Então você que está aí, honre o seu pastor, honre a esposa, cuide dos filhos do pastor, porque muitas vezes nós estamos servindo e os nossos filhos estão por aí. De vez em quando eu vejo minha pequenininha, eu pergunto para minha esposa: cadê a Catarina lá? Estava com a irmã Lúcia. Aí eu olho, a irmã Lúcia já não está com ela. Eu falei: cadê? Aí eu falei: eu desisto, está com alguém na igreja. Então depois aparece. Mas é um carinho, um cuidado que tem. Então que vocês possam
honrar os seus pastores. Que vocês possam orar pela vida deles, abençoando cada um deles. Vem cá, gente, por favor. E às vezes até as esposas dos pastores, elas não são vistas, mas elas trabalham e trabalham muito. Elas que sustentam muitas vezes o choro do marido cada vez mais. Então, tá vendo? Eu falei da Catarina, não sei onde é que está. Ah, tá lá com a dele. Então que vocês possam orar. A família norte de Curitiba, meu muito obrigado por vocês caminharem nesse distrito. Muito obrigado por vocês somarem. Muito obrigado por vocês incentivarem a igreja a orar, a buscar cada vez mais. A grande verdade é que cada um aqui vai dando o suporte necessário ao outro. E que bom que nós somos uma família. Nós não somos apenas um distrito, mas uma família que clama a Deus, uma igreja, uma família que ora e uma igreja unida cada vez mais. Queria convidar a você a se colocar de pé e nós vamos estar orando, agradecendo por cada um aqui, colocando diante de Deus as nossas vidas e agradecendo, profetizando bênçãos sobre cada um aqui. Amém? Feche teus olhos, se possível, estenda tua mão para cá para abençoar a vida do teu pastor, a vida desta família que tem servido a Deus. Senhor, diante de Ti nós queremos te agradecer, ó Pai, pelo Teu amor, pela Tua bondade. Queremos te agradecer pela família norte Curitiba. Obrigado, Senhor, por cada pastor, por cada esposa, por cada filho, filha, ó Pai, que tem se dedicado à Tua obra, Deus. Tem se colocado à disposição para te servir. Tem se colocado, Senhor, cada vez mais diante de Ti, Senhor. E que o Teu Espírito Santo venha recompensar cada um aqui, ó Pai. Senhor, nós podemos fazer muitas coisas, mas aquilo que é primordial é orar pela vida, Senhor, de cada um aqui. E queremos te pedir, ó Pai, que sonhos sejam realizados, ó Pai. Que o Senhor venha avivar o coração de cada um aqui, ó. Que o Senhor venha transformar a vida, Senhor, de cada um aqui, ó. Queremos, ó Pai, profetizar bênçãos sem medidas, ó Pai. Bênçãos sobre a vida de cada um, ó Pai. E que o Teu amor e a Tua graça esteja com os Teus filhos. Que eles venham encontrar em Ti o suporte necessário, Senhor. E na família, Pai, Norte Curitiba, que eles venham experimentar mais e mais de Ti, Pai. Orando, Senhor, agradecidos. Profetizamos, Senhor, bênçãos sem medidas. No nome santo de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, querido. Aplauda o Senhor pela vida de cada um. Amém. Você pode retornar. Amém, queridos. Nós já pode ficar aqui, pastor. Nós estamos terminando. Que bom que você veio. Que bom que você escolheu nessa noite de sábado estar aqui. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Leve um pouquinho daquilo que aconteceu hoje aqui para a tua igreja amanhã. E chegue com o coração avivado. Que você chegue se entregando no culto. Não chega com vergonha, não. Chega mesmo se entregando ao Senhor, levantando os seus braços, adorando ao Senhor, porque o avivamento na tua igreja vai começar com você. Então que você possa fazer mais para Deus. Amém? Pastor Gabriel tem um pequeno anúncio aqui. Paz, irmãos, amém? Glória a Deus. Eu quero avisar que em setembro nós teremos a nossa convenção regional. Cadê a galera aí? Então se inscreva. Semana que vem nós vamos estar liberando o link lá para vocês. Dia 1 a 3 de setembro, a nossa convenção regional ali em São José dos Pinhais, na nossa chácara ali. Já é nossa, né? Porque é nossa chácara da igreja. O Steven ali. Vai ser uma bênção, gente. Então convida mais um, traz a galera da tua igreja, faça a sua caravana, porque vai ser muito top. Amém, irmãos? Glória a Deus.
Também quero fazer algo muito especial aqui. Gostaria de chamar o pastor e a Jennifer aqui. Vamos estar orando por eles são os nossos pastores também, né? E pelo dia do pastor, da esposa, da família, nós queremos também abençá-los. Eu gostaria de chamar mais uma vez aqui os obreiros, os pastores que estão aqui. Podem vir aqui à frente, por favor, aqui em cima. Vamos estar orando pela vida deles, vamos estar agradecendo a Deus pela vida deles. Eu gostaria que o pastor Jorge de Los Santos realizasse essa oração. Nós queremos agradecer a Deus pela vida de vocês, pelo cuidado, pelo carinho, pelo amor, por todo o companheirismo, a compreensão. É muita gente, né, para esquentar a cabeça, mas a gente fica muito agradecido por tudo que vocês têm feito, por todo o esforço. E eu creio que o nosso distrito vai continuar crescendo e Deus vai abençoar muito pela obra das mãos de vocês, pela fidelidade, pelo amor. E é só um motivo de agradecer aqui, nós como pastores do distrito, como missionários, como família pastoral dessa família Norte Curitiba. É um motivo de honrarmos a Deus pela vida de vocês. Amém? Queremos estender muito para cá, abençoá-los, né? Senhor, nós te agradecemos pela vida do teu filho, pastor Alex, pelo trabalho dele, pelo ministério dele, Senhor. Abençoamos a vida dele em teu nome, Jesus. Também a sua esposa, as suas filhinhas. Pedimos que o Senhor continue a dar a ele graça, crescimento espiritual, conhecimento do Senhor. Meu Deus, que o ministério dele possa ser cumprido totalmente, integralmente nessa terra. Supra todas as suas necessidades, de toda ordem, Senhor. Seja espiritual, seja psicológica, seja financeira, seja emocional. Como seja, Senhor, supra todas as suas necessidades. Derrama sobre ele o teu Espírito Santo, em profusão, em abundância, para que nunca lhe falte a unção do Espírito Santo. Que ele possa ver também, ó Deus, cumprindo os seus deveres, que estão em linha com a tua vontade, para esse distrito, Senhor. Que todos nós sejamos abençoados pela vida dele. Assim oramos e te agradecemos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a igreja do Senhor diz amém. Amém. Agradecendo a missionária Clarice pelo distrito todo. Uma pequena lembrança para vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado. Amém, querido. Obrigado pelo carinho do distrito. Que Deus possa abençoar cada vez mais a vida de cada um. Amém? Queridos, você não vai embora com fome. Oh, glória de Deus. Eita, não vai embora com fome. Tá? Você vai sair daqui, vai ter um período de comunhão. Aqui nós temos a nossa cantina aqui atrás, que a igreja aqui local, a igreja de São Brás, tem preparado ali com carinho, com amor. Então que você possa pelo menos passar ali, abençoar a tua vida, abençoar a vida de um irmão, abençoar aqui a igreja. Sai abençoando todo mundo, querido. Não retém a bênção de Deus, não. Que você possa estar ali, ter esse tempo de comunhão, esse tempo de liberdade do Espírito Santo. Amém? Pastor Gabriel, obrigado pela recepção. Que Deus possa abençoar muito a igreja aqui no São Brás. Que Deus possa abençoar muito por vocês abrirem as portas aqui. Amém? No segundo semestre, nós vamos ter mais um culto distrital. Se não me falha a memória, lá em Joinville, não é isso? Lá em Joinville a gente vai ter um culto distrital. Não é longe, irmãos, é bem tranquilo. Você pode descer durante o dia, aproveitar a cidade, ficar ali tranquilo. À noite um culto abençoado, a gente vai aí passar a data mais à frente, mas isso é só no segundo semestre, para a gente estar junto aí glorificando a Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar, agradecer a Deus. Logo em seguida estarei pedindo a bênção do Senhor. Pai, queremos te agradecer pelo teu amor, pela tua bondade. Queremos te agradecer, ó Pai, porque tu tens suprido toda a nossa necessidade. O Senhor tem manifestado a tua graça e o teu amor sobre as nossas vidas.
Ó Pai, oramos pela igreja aqui no São Brás, que o Teu Espírito Santo esteja abençoando os Teus filhos. Eles vão experimentar o Teu cuidado, o crescimento, ó Pai, um avivamento cada vez mais neste lugar. Não só aqui, ó Pai, mas todo o nosso distrito, ó Pai. As igrejas em Santa Catarina, as igrejas aqui no Distrito Norte, que nós possamos vivenciar mais e mais da Tua presença. Que nós possamos retornar em paz. Que o Teu Espírito Santo venha nos livrar de tudo aquilo que não provém de Ti. Aos irmãos que ainda estarão pegando a estrada, Pai, em viagem para as suas residências, que o Senhor venha abençoá-los poderosamente, Senhor. Gratos nós somos a Ti por tudo, em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Senhor. Amém. Recebamos a bênção, querido. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces e insondáveis consolações do Santo Espírito de Deus esteja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe, querido. Dê um abraço bem apertado aí no